Fala, minha rapaziada! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, e nesse conteúdo a gente traz tudo que de mais importante aconteceu no noticiário do Internacional nesta sexta-feira, sextou, dia 3 de janeiro de 2025. Afinal, Bernabé vai melar o negócio com o Internacional e deixar o clube. Eu tenho informações importantes para te tranquilizar sobre esse negócio. O Inter se aproxima e vai subir a oferta para um meia colombiano que sim deve ser reforço e quem sabe até o primeiro desta janela de transferências. A gente fala sobre Thiago Maia no Santos. Tem negócio acontecendo em relação a isso. E tem mais um jogador de saída do Colorado. Eu vou te trazer todos os detalhes nesse conteúdo. Antes, não te esquece, deixa teu like no vídeo, te inscreve no canal e ativa o sininho das notificações para tu não perder nada por aqui. E é claro que esse conteúdo e todos os outros têm o apoio e a parceria de KTO.bet.br. KTO tá de site novo, não é mais KTO.com. Entra lá em KTO.bet.br. Por que a KTO tá com site novo, Lucas? Porque a KTO está regulamentada pelo governo. É uma das poucas casas de apostas regulamentadas pelo governo federal. E com isso teve que passar por uma mudança do site, de KTO.com para KTO.bet.br. O site foi remodelado. A gente está vendo que, por exemplo, as casas de apostas regulamentadas pelo governo não têm apostas na copinha, porque a gente está falando de muitos garotos que são menores de idade, uma competição que envolve muitos menores de idade, e isso é proibido pela nova regulamentação das casas de apostas, e é um site seguro, fácil, prático, e que tu vai lá para brincar e para se divertir, tá? Gente, vamos lá, eu quero começar aqui nesse conteúdo falando de muito mercado de transferências, janela tá quente do lado do Internacional, e eu quero falar de uma saída, tá? O Inter tá alinhando a ida do goleiro Emerson Júnior para o Guarani, para a disputa do Campeonato Paulista e também da Série C do Campeonato Brasileiro. O Emerson Júnior, que esteve emprestado na temporada passada ao Atlético Goianiense. O Inter está lidando aí com uma lista de jogadores que foram emprestados pelo clube, que estão retornando de empréstimos. O Kehler está indo para o Ceará, o Campanharo vai ser repassado, o Gabriel Barros também está sendo repassado, como outros jogadores que foram emprestados pelo Inter no ano de 2024. O Emerson Júnior, ele vai renovar o seu contrato com o Inter por mais um ano para poder ser emprestado por uma temporada completa para o Guarani, como eu disse, para a disputa do Paulistão e da Série C do Campeonato Brasileiro. Ele vai fazer 25 anos no mês de fevereiro, surgiu como um dos bons goleiros da safra do Internacional, mas teve pouco espaço. Naquele momento o Daniel era titular, saiu do Inter para os Estados Unidos, o Kehler assumiu, depois veio o John, veio o Rocher, e o Emerson Júnior acabou não tendo espaço no profissional do Inter, mas acabou treinando, sendo utilizado em algumas oportunidades, poucas é verdade. O Inter vê o Rocher como titular, vê Antony e Ivan como reservas imediatos, e dois garotos de seleção de base, que são o Henrique Menck e também o Cauã Jesus. O Henrique Menck, que inclusive já jogou na seleção brasileira de base, foi convocado aí recentemente, vai para o Sul-Americano da categoria, mas vai estar também trabalhando nesse ano nos profissionais do Internacional, tá? Eu quero falar agora de outra situação de mercado, que é uma situação importante, tá? Que envolve o Thiago Maia. O Thiago Maia sim pode ir para o Santos, tá? A gente já vem falando isso ali desde aquela semana do Natal. O Inter ainda não pagou o Flamengo nenhuma parcela dos 25 milhões de reais que foram acertados, 4 milhões de euros na compra do jogador. Ele veio por empréstimo porque estava fechando a janela. O Flamengo e o Lille da França, que tem percentuais, não conseguiram se acertar. Aí, para não demorar na transferência, ele veio por empréstimo com uma obrigação de compra que foi usada pelo Inter. Ele assinou em definitivo por 4 anos com o Colorado. A gente sabe que ele foi um cara que se envolveu muito nas enchentes, resgatando pessoas. Ele até revelou depois que pensou em parar a carreira, conversou com a família, mas a família convenceu ele de voltar a jogar sem nenhum tipo de problema. E ele teve um problema envolvendo também o seu pai, que teve um AVC no final do ano. Foi um ano conturbado, apesar de conseguir chegar ao Inter, que era um desejo não só do Inter, mas também do Thiago Maia. Foi um ano conturbado para o jogador de 29 anos. O que acontece agora, tá? O Thiago Maia, ele interessa ao Santos, que voltou para a Série A do Campeonato Brasileiro, que foi o clube que revelou para o futebol nacional e internacional o Thiago Maia. Afinal,
do Santos, ele joga numa seleção olímpica, ganha ouro olímpico no Brasil em 2016, vai pro Lille da França, depois volta pro Brasil e joga no Flamengo. E o Santos quer o retorno do Thiago Maia e o Inter não se opõe. E os clubes estão conversando, isso a gente sabe. Agora, tem um ponto importante. O Santos e o Inter procuraram o Flamengo para ouvir do clube carioca se ele iria se opor caso eles fechassem a negociação e o Inter repassasse os valores que teria a pagar para o Flamengo pelo Thiago Maia, os 4 milhões de euros, 25 milhões de reais, esses valores fossem assumidos integralmente pelo Santos. E o Flamengo disse que não se importaria, mas gostaria de garantias para que não acontecesse como foi com o Inter e se acertasse um contrato com o Thiago Maia e o Flamengo não fosse pago. Para que a gente entenda, tá? O Inter deve 25 milhões de reais, 4 milhões de euros, em 10 parcelas, tá? 10 parcelas de 400 mil euros, 2 milhões e meio de reais cada parcela, e o Inter ainda não pagou. Só que aí tem outro ponto, outros 2 pontos. Primeiro, o Flamengo não se opõe, tem que acertar só com o Flamengo que o pagamento seria feito pelo Santos e não pelo Inter, já que ele iria para o Santos. Outro ponto, tá? O Thiago Maia não está respondendo à direção do Santos e nem à direção do Inter sobre isso. Deixa claro que ele está numa certa dúvida se ele quer sair do Inter ou não. O terceiro ponto é: o Inter não quer só que o Santos assuma a grana. O Inter gostaria de receber uma espécie de taxa de vitrine, que é natural quando o jogador às vezes é emprestado. Robert Renan, vou dar esse exemplo, que é quem veio na minha cabeça. Ele foi emprestado para o Inter pelo Zenit da Rússia, foi vendido, a grana foi para o Zenit, mas o Inter ganhou uma taxa de vitrine porque ele se valorizou jogando aqui e fez com que outro clube quisesse ele. É basicamente isso que agora os clubes estão conversando. Entre Inter e Santos há uma possibilidade, mas agora depende exclusivamente do Thiago Maia esse negócio acontecer. O que não depende agora do jogador, e sim dos clubes, e deve acontecer, é talvez o primeiro reforço do Inter para a próxima temporada, que é o Nicolás Rodrigues, jogador colombiano, jovem promessa do Fortaleza Safe do futebol colombiano. O Inter fez uma primeira oferta que foi recusada pelo clube colombiano pela joia de 20 anos. E o Lucas Colar, do Voz do Gigante, trouxe uma informação que ele conversou com Carlos Barato, que é o presidente do Fortaleza Safe, que confirmou a recusa da proposta do Inter e o pedido de 2 milhões de dólares, 12 milhões e meio de reais, para vender o Nicolás Rodrigues ao Internacional. E que a resposta que o presidente do Fortaleza Safe da Colômbia, o Carlos Barato, recebeu do Internacional é de que o Inter ficou de enviar uma nova proposta ainda essa semana para fichar o jogador. A ideia do Inter, sim, é contratar este garoto do Fortaleza Safe, o Nicolás Rodrigues. O Inter vai enviar uma nova oferta. Não sabemos ainda se o Inter vai chegar nesses 2 milhões de dólares que o clube colombiano está pedindo, mas provavelmente num valor próximo, por 70% dele. E o Inter quer fechar a contratação deste garoto, trazer ele, possivelmente ainda para o profissional, não para jogar no sub-20, por mais que ele ainda tenha idade, para jogar já no profissional, ganhando espaço, tendo oportunidades, é um meia de velocidade, controle de jogo, não é aquele camisa 10 clássico como o Alan Patrick, é de mais mobilidade, pode cair pelas beiradas como um segundo atacante, e o Inter quer bastante essa contratação e vai enviar essa nova proposta, tá? Vamos lá, agora eu quero falar do Bernabé, porque gerou um grande rebuliço aí, uma polêmica hoje, porque o GE trouxe uma informação de que o Celtic da Escócia teria recusado a oferta do Inter pelo Bernabé. E, de fato, foi recusada a de 4 milhões e meio. É isso que eu quero trazer para vocês, tá? A informação não está errada que o GE trouxe. De fato, houve uma rejeição pelos 4 milhões e meio de euros. Porém, o Inter seguiu conversando, segue na Escócia e aumentou essa proposta. Hoje a informação que eu tenho é: o Bernabé está acertado com o Internacional. Entre Inter, Bernabé, Celtic e os seus empresários, está tudo acertado. Eu conversei com 2 pessoas hoje, no final da tarde, início da noite. Uma delas está aqui no Brasil, tocando negócios daqui, e a outra está na Escócia, no olho do furacão, tocando a negociação com o Celtic, com o empresário do Bernabé, que também está lá na Escócia, tá? Essas 2 pessoas me garantiram: Lucas, está tudo certo. O que falta são questões burocráticas. Tá? Então, hoje o que falta em relação ao Bernabé são detalhezinhos burocráticos, como, por exemplo, o percentual que o Lanús,
que foi o clube que vendeu ele para o Celtic, vai receber do negócio. Isso é algo que está sendo conversado. Tradução de contrato, bonificações, todas essas questões pequenininhas estão sendo aparadas. Essas arestas estão sendo aparadas, mas são detalhes que não envolvem o valor total, que não envolvem o tempo de contrato, nada disso, porque isso está tudo acertado. O Inter está muito otimista, tá? Isso eu posso garantir para vocês. Aquele baixo astral que bateu há 2 semanas atrás e que existia, ele voltou para um grande otimismo com cautela. Mas é ainda um otimismo do Inter para fechar com o Bernabei e nos próximos dias anunciar o lateral esquerdo argentino de 24 anos. O Simon Bianchini lá em GZH trouxe que ele tem um valor de 5,5 milhões de euros, 35 milhões de reais. O valor que eu tinha era entre 4,5 e 5. Mas a gente está falando de 500 mil euros. Para quem já está pagando um valor enorme pelo Bernabei, 500 mil euros acaba não sendo um enorme diferencial, mas óbvio que está ali no contrato, está sendo debatido. E repito, a informação que eu tenho, que eu recebi diretamente da Escócia, é que está tudo acertado. Então vamos ficar tranquilos, porque sim, o Bernabei deve permanecer no Inter, tá certo? Deixa o teu like no vídeo, te inscreve no canal, ativa as notificações, que eu volto para falar mais do Colorado. Beijo, um abraço e até a próxima.